Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, um excelente dia para você nesta segunda-feira, dia 9 de junho de 2026. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, afirma Jesus. Aqui tem algo interessante, porque Jesus está falando e fazendo uma afirmação. Aqui não se trata de uma suposição ou de algo para o futuro, né? Jesus não vai dizer para mim e para você, e também para os discípulos, né, que um dia a gente pode se tornar sal da terra, ou um dia, talvez, quem sabe, a gente pode ser luz. Não, ele está afirmando com toda a convicção: vós sois, já somos sal da terra, somos luz do mundo. Então, como é que se pode explicar uma coisa dessa? Como nós podemos afirmar isso com grande coragem? Porque nós somos batizados. Todo católico que recebeu a graça de se tornar filho de Deus através do batismo também recebeu uma missão. E a missão é essa: ser sal, dar sabor espiritual na vida sua e na vida dos que você encontra. Então a gente não foi chamado apenas para frequentar a igreja, rezar e conhecer um pouco da palavra. Também, mas a gente foi chamado para transformar esse mundo com a nossa fé, com a nossa devoção à Nossa Senhora, com o nosso testemunho de amor à palavra de Deus, aos ensinamentos da igreja. Nós podemos transformar, e é para isso que o Senhor nos chama como batizados, a ter uma fidelidade pleníssima. Através da sua palavra, a gente ganha tudo isso, esses tesouros espirituais, através dos ensinamentos da igreja. Então, meus irmãos, não só no tempo de Jesus, né, mas também no nosso tempo, a gente, na roça, eu e todo mundo que nasceu no interior do Nordeste e também de outras regiões do Brasil, sobretudo do Nordeste, né, porque quando a gente foi ter uma geladeira já foi muito tempo depois, né? Então, como é que a gente guardava os alimentos? Meu pai comprava a carne e tinha que salgar a carne, fazer a carne do sol, que hoje em dia você salga, põe na geladeira enrolado num plástico e 24 horas depois a carne do sol está lá perfeita. Mas antigamente se colocava no sol mesmo, se estendia as mantas de carne salgada no arame e ficava sob o sol quente o dia todo, né? Depois tirava, se não tivesse seca ainda, se colocava no outro dia. Eu vi muito minha mãe fazer isso. Mas por que fazia? Para conservar a carne, para dar sabor à carne, porque não tinha geladeira para guardar. Ou salga ou ela apodrece. Então ela salgava e se comia aquela carne por 10 ou mais dias, a depender da quantidade. Então Jesus chama de sal da terra. Então Jesus está nos ensinando que a gente deve, né,
fazer a sua vontade. Deixar que a sua palavra possa transformar a nossa vida. Isso é interessante, meus irmãos. Ele está nos ensinando que a gente deve impedir que as coisas do demônio, as coisas do mal, venham nos corromper, venham corromper nossos corações. Por isso a sua palavra é como sal que não vai deteriorar o nosso coração. Assim como o sal, na época de Jesus, servia para conservar os alimentos e também no nosso tempo, a palavra de Deus deve conservar a nossa vida para que a gente não apodreça espiritualmente. Então, a palavra de Deus é como sal na vida da gente, para dar sabor, para dar vida, para a gente não feder, ter mau cheiro. Então, a falta da palavra de Deus é como a falta do sal na carne. Se você coloca uma carne lá dentro de uma panela, no outro dia já está cheirando mal. Mas se você coloca sal, não tem problema nenhum, está protegida. Jesus usava essas coisas para nos dar grandes lições, né? Então, a gente vive num tempo de muita confusão. As pessoas perderam a fé e a esperança. Muitas famílias, né, se afastaram de Deus. Famílias que sofrem. Quantos, né, são atacados porque acreditam, porque amam a verdade. Então, nós católicos devemos ser homens e mulheres, né, que vai perseverar até o fim e vai guardar esses valores da palavra de Jesus, dos ensinamentos da igreja, porque é isso que Nossa Senhora está nos ensinando. Deixar que a palavra do meu filho transforme vossas vidas, crie raízes profundas em vossos corações. É o ensinamento da Santíssima Virgem Maria. Então, Jesus aqui nos chama atenção. Deixa eu ver aqui. Aqui. Se o sal perde o sabor, para nada mais serve. Então, quando nós católicos, né, se afasta de Deus, porque quantos católicos, infelizmente, vivem como se Deus não existisse? Foram batizados, receberam os sacramentos, vão à igreja às vezes, ou de vez em quando, rezam de vez em quando, deixaram a oração, abandonaram a vida de fé, se deixaram levar pelas coisas mundanas, pelo espírito desse mundo. Ou seja, é um sal sem sabor, não transforma nada. Uma fé sem testemunho, meus irmãos, não evangeliza ninguém, não traz ninguém para Deus, não leva ninguém para o céu. E Jesus está chamando a gente a ser luz para aqueles que vivem nas trevas. E Nossa Senhora ensina a mesma coisa. É só você olhar nas últimas mensagens que ela está falando. Para a gente acolher a luz do Senhor. Deixar que a luz de Deus brilhe em nossas vidas. A gente sabe que a luz não existe para si mesma. A luz existe para iluminar os outros. Então, se a gente está com a luz de Deus, a gente vai ser como uma lâmpada, né? Na vida dos irmãos. E nosso Senhor também fala aqui no Evangelho que uma lâmpada não é para ficar escondida. Da mesma fé, da mesma forma, a nossa fé não pode ficar trancada dentro de nós. Nós precisamos testemunhar. Nossa Senhora diz: testemunhai com a vossa vida que sois do Senhor. Deixai que as vossas palavras falem de Jesus mais. Deixai que a vossa vida fale do meu filho mais do que vossas palavras. Olha que coisa interessante Nossa Senhora nos ensina. Então, a nossa fé, nosso amor a Jesus, precisa ser visto não através, né, apenas das nossas palavras, mas através de nossas atitudes, das nossas escolhas. Falar é fácil, viver é outros 500. E Nossa Senhora está chamando a gente para viver, para ter esse compromisso com o filho dela. E a gente sabe que o mundo, Nossa Senhora diz, né? E a gente sabe também, já aprendeu com ela. O mundo de hoje vive na escuridão espiritual. Muitos abandonaram a fé, conheceram a tecnologia, mas não conhece Deus. Há muita gente que
possuem bens materiais, mas estão vazios dentro de si. E o povo fica procurando resposta em todos os lugares, menos em Jesus. Tem gente que é católico de manhã, de tarde é outra coisa, de noite outra coisa de novo. Então, Nossa Senhora diz que Jesus precisa de homens e mulheres de fé, que brilhe com seu exemplo no meio das trevas que esse mundo oferece. Porque, meu irmão, você sabe que onde tem luz não fica trevas. Eu dou sempre um exemplo. Eu tenho um palito de fósforo. Quando você acende, pode estar num quadrado ali, num espaço de 1.000 metros quadrados. Ninguém vai se tropeçar, porque aquela luz pequena do palito de fósforo vai iluminar o ambiente. Então, a gente precisa testemunhar. Não importa se você não é um homem ou uma mulher sábia, ou sábio, né? Deus só precisa que você tenha fé. Ah, Pedro, mas eu não estudei. Nem eu. Eu vou comparar o meu estudo com o de um padre, de um teólogo? Não, eu sou um pé rapado, como diz aqui no Nordeste. Eu tenho que admitir. Mas eu tenho fé, meu irmão. E a hora, se você tiver fé, possa ser que você esteja no caminho mais certo do que muitos teólogos que estudaram tanto. Doutores. Então, lembre que Jesus chamou pessoas simples, viu? Pescadores, pessoas que plantavam, que colhiam, cobradores de impostos que era tido como ladrão. Olha, Mateus, vocês sabem, né? A gente falou aí. Então, nosso Senhor foi chamando os pecadores. E quando o povo criticava Jesus, Jesus dizia: quem precisa de remédio são os que estão doentes. Aí os cabras ficaram tudo calados. Então, vamos pedir a Deus força. O que transformou esse mundo, né, em um mundo de escuridão foi a desobediência a Deus. Mas Deus tem o poder. E a força de Deus há de transformar esse mundo em um mundo de luz. E as trevas há de desaparecer. Então seja luz na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Um pai que é honesto e dá exemplo para os filhos, ele é luz para a sua família. Um jovem que reza, que participa dos grupos de oração da igreja, está sendo luz para os seus colegas. Os idosos, sim, que permanecem fiel, sem apego. Ontem eu falava com um grupo de amigos de pessoas idosas que se apegam aos bens materiais. É um perigo isso. Tem um bocado de caba velho que vai comer um purgatório da gota serena por causa desse apego. Se é que não vai comer um fogo mais quente, viu? Espero que não. Mas não vamos nos apegar a nada. Pode trabalhar à vontade, faça, construa o que você quiser. Você trabalhou? É honesto? Você não tem pecado. Mas não se apegue não, quando você morrer, meu irmão, tu não leva nada. Então, vamos procurar ser pessoas também que perdoam. Nossa Senhora diz, né, que o perdão é importante. Porque Jesus não mandou dar outra face. Quando alguém te ferir, ofereça outra face. Então, oferece o perdão. Ao invés de ir para a vingança, você vai ser luz na vida daquela pessoa que está na escuridão. Então, o mundo precisa de testemunho. Não apenas de falas, de pregações, que é importante, não estou dizendo que não seja. Mas não basta falar de Deus. Não basta dizer eu acredito em Deus, porque até Satanás acredita e treme quando ouve o nome de Deus. Está na Bíblia, não estou te inventando nada. Então, vamos ter cuidado. O mundo precisa de gente que possa refletir a palavra e se deixar conduzir por ela. Então, o desejo de Jesus aqui, ó, no final do Evangelho, vou encerrar agora. Está aqui. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, quem está na luz de Deus não busca a fama, o poder, os aplausos. Essa pessoa que está com Deus vai apontar sempre para Deus, não para si. Então, que Nossa Senhora interceda por nós. Que o Espírito Santo de Deus lhe ilumine e seu dia seja abençoado.
Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho de notificação, deixe o seu like, seu joinha, que isso é importante demais para a relevância do nosso canal. Se você quer se tornar um apoiador, aí na tela tem, deixa eu colocar aqui embaixo. Eu fico tirando para não ficar passando aí enquanto eu estou falando. Mas agora já acabou. Se você quer se tornar um apoiador, ajude a obra de Deus. Quem ajuda é o povo de Deus. Fica com Deus, Nossa Senhora, e até daqui a pouco, se Deus quiser.